Muito bem, senhoras e senhores, sejam bem-vindos mais uma vez ao Fracassado Podcast, o pior programa de toda a rede mundial de computadores. Quem fala com vocês sou eu, senhor excelentíssimo Khaled. Hoje é dia 13 de junho de 2025, são 19 horas e 46 minutos e a sexta-feira, tá? Sexta-feira 13, a famigerada. No podcast passado eu disse que era 2023, cara. E eu só fui ver que eu fiz isso depois, porque o nosso querido amigo Vinícius comentou. Eu não sei, isso aí é só pra você ficar sabendo, tá? E agora é foda porque eu quero fumar, só que a cachorra está aqui no meu colo, em cima do travesseiro. E ao mesmo tempo eu não quero ficar soprando fumaça tóxica nela. Mas é uma escolha que ela fez, cara, então tá. Hoje é sexta-feira 13, o que é sexta-feira 13? Deixa eu ver com o Google, o que é sexta-feira 13? Não faço ideia. A sexta-feira 13 de qualquer mês é considerada popularmente como um dia de azar. Então, sexta-feira 13 não é de um mês específico? Quer dizer que a minha vida toda é uma mentira, é isso? Na numerologia, o número 12 é considerado de algo completo. Como assim? Na numerologia, o número 12 é considerado de algo completo, como por exemplo, os 12 meses do ano, as 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos de Jesus, os 12 deuses do Olimpo, os 12 signos do zodíaco. Ah, o que tem a ver, cara? Então a sexta-feira não cai em um mês específico. A sexta-feira 13 tem mês específico? Provavelmente você está ouvindo um culto de fundo deste áudio, tá? Aqui tem uma igreja aqui perto que está tendo culto. Como diria o nosso querido Rica Games do Velho Testamento. Pô, bicho. Esse país tem um ar de pobreza, bicho. Você vai na esquina ali, dar uma caminhada, bicho, tomar um sol. E aí tem uma igreja por esquina, bicho, um bar por esquina, bicho. Esse país aqui não é pra mim, não. Tá. Mas é isso aí, se você não for alguém possuído pelo Satã, então você não vai se preocupar. Tá? Eles estão cantando um coro agora. Um coro agora. Tá? Que é da harpa cristã. Que é aquele foi na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados carregados em Jesus. Excelente hino, inclusive, vamos lá. Sim, a sexta-feira 13 pode ocorrer em qualquer mês do ano, mas acontece apenas quando o dia 13 do mês cai em uma sexta-feira. Em 2025, a sexta-feira 13 ocorre em junho. Não há um mês específico que a determine, pois a ocorrência depende do dia da semana em que o dia 13 cai no calendário gregoriano. Então, não vale de nada esse dia. Eu pensei que fosse um mês específico. Então, por 25 anos da minha vida, eu fui enganado por mim mesmo. Eu não sabia que era em meses aleatórios. Pensei que tinha um mês específico. Se bem que não faz sentido nenhum pensando agora minimamente. Porque não tem nenhum dia que se repete em todos os meses, em todos os anos. Como, por exemplo, o Natal, que é no dia 25 de dezembro, mas não é, sei lá, todo domingo. Então eu errei, peço perdão e vou tentar melhorar como pessoa. Mas é isso aí. Eu estava vendo o Major de CS2, tá, cara? O Major começou há alguns dias, eu não sei que dia foi exatamente, tá? Mas começou e eu estava assistindo, estamos no terceiro estágio. O Major desse ano mudou, porque entrou mais times. Eu acho, provavelmente entrou. Mas o sistema mudou. Antigamente tínhamos os famosos RMRs, que eram os RMRs. Então os RMRs eram campeonatos online que aconteciam. Qualquer time
do mundo poderia entrar e disputar na sua região. Então tinha os RMRs da Europa, os RMRs do CIS, que era da Rússia, da Ucrânia, não sei. Tinha os da América e os da América Latina. E aí você, palhaço, poderia montar seu time com 5 outros palhaços, né, sendo no caso 4 palhaços jogando e um treinador ou não. Você poderia se juntar com outros 4 palhaços e formar um time de 5 palhaços e disputar e tentar cavar uma vaga nos Majors, tá? O Major é o campeonato mais importante do CS, é como se fosse a Copa Libertadores ou como se fosse a Champions League ou a Copa do Mundo. Hoje mudou, neste Major deste ano, o campeonato vai ser decidido, né? Quem vai para o Major ou não, por rankings, tá? E é isso aí, eu estava assistindo, o Brasil começou com... Então são 3 etapas, né? O estágio 1, o 2 e o 3. No estágio 1 tem lá alguns times que são os piores do ranking, que eles vão disputar, e eu acho que 8 passam. E aí desses 8 se juntam com mais 8 no ranking 2, e os 8 melhores passam, se juntam no 3 com mais 8 e os 8 melhores passam. Tá basicamente isso. Quem ganhar 3 está dentro, quem perder 3 está fora. Isso no ranking no estágio 1, no estágio 2 e no estágio 3. Tínhamos, eu acho que foram 5 no estágio 1. Eu acho que eram 5, 3, sei lá, 4. Eu sei que passaram alguns, no estágio 2 também passaram alguns, e nos 3... No estágio 3 agora temos Legacy, Fúria e Pain, tá? A Fúria acabou de se classificar 3-0. Pain e Legacy estão 1-2. E é isso aí. E aí o próximo estágio vai ser já no palco. As partidas serão disputadas em palcos. E pela primeira vez desde 2022 temos um time brasileiro disputando o palco, que é a Fúria, que também foi o último a disputar. E também tivemos a volta do Fallen, que é o maior nome do CS brasileiro e um dos nomes mais relevantes do CS mundial. E ele não disputava um palco desde 2019. E aí finalmente se classificaram. E é isso aí. E eu não vou ficar falando de CS aqui porque você não quer saber disso, cara. Eu preciso preciso de várias coisas, entre elas deixar de ser um semi-analfabeto, deixar de ficar falando cara durante as gravações, durante os programas. Eu não sei, eu tenho um bloqueio em dizer a palavra programa, né? Porque é muita presunção chamar isso aqui de um programa, mas tudo bem. Não é este o ponto relevante. Vou fechar a janela aqui. Porque o som está mais alto agora do culto que está rolando ali, tá, cara? Viu? Eu disse cara de novo. Eu acho que não melhorou muito não, mas não tem o que fazer, cara. Para de falar, cara. Eu não posso ir lá e impedir o culto. Eu nem gostaria de fazer isso, deixa os caras lá, cara. Mas é isso aí. Estamos aí mais uma vez gravando este programeco. Não temos absolutamente nada para falar, como sempre. Está tendo guerras de novo, os conflitos entre Israel e Palestina. Não sei se é Israel e Palestina, Israel ou Irã, Israel ou Iraque, tá? Eu não sei quem está brigando. Eu não sei por que eles estão brigando. Não, eles estão brigando por conta da Terra Santa. Não, não é, cara. Eles não estão brigando por causa disso. Cara, pode ser que seja, mas eu não sei. É um conflito muito antigo, né, que envolve aí muitas coisas, muitos lados. Agora eu acho que estourou de novo. Parece que eles tinham feito há pouco tempo um acordo de cessar fogos, só que o Irã descumpriu porque eles voltaram a tentar produzir. Eu não sei o que eles querem produzir. Eu acho que a bomba é... Eu ia falar bomba elétrica, eu acho que é bomba nuclear ou qualquer merda do tipo. Ou eles estão enriquecendo urânio, é isso a palavra? Eu não sei nada, cara, tá? Eu não sei nada. E aí parece que eles descumpriram isto, e aí eles foram bombardeados, e aí Israel destruiu centros de pesquisa deles. Eles revidaram um ataque. Pela primeira vez eu acho que eles conseguiram
furar o domo, né, o chamado domo de Israel, em Tel Aviv, é isso? Eu não sei por que eles estão brigando. E eu não sei por que a mídia sempre chama o lado que está contra Israel de terroristas, e eles não chamam os israelenses, os israelitas de terroristas, né? Eu não sei. Na verdade eu sei, é aquela velha história que é chamada de teoria da conspiração, mas os judeus controlam tudo no mundo. Eu não sei como eles controlam tudo, mas eles controlam. Eles controlam a mídia, eles controlam as redes sociais, eles controlam os bancos, eles controlam Hollywood, eles controlam tudo, tá? E é um fato. É só você ver a mídia. Eles noticiam quando Israel é atacado, não noticiam quando eles atacam, e quando noticiam, não os chamam de terroristas, mesmo que eles estão matando centenas de milhares de crianças, mesmo que eles mataram centenas de civis e crianças em Gaza, tá? Gaza está literalmente em ruínas, e a mídia não noticia isso, geralmente, quando noticia, não os chamam de terroristas. Eu não sei porquê, mas é o que acontece. E eu também não sei como eles conseguiram controlar tudo neste mundo, se eles são um pequeno grupo étnico, se eles são um pequeno país. Isso por um lado mostra como eles são foda. Provavelmente. Não, eu não sei. Pode ser que seja. Mas é isso aí. Israel está em guerra mais uma vez. E eu nem sabia que o conflito tinha voltado a pegar fogo. Eu fiquei sabendo hoje. Porque eu estava na sala e aí estava ligado no jornal, né? Não fui eu que pus, porque eu não assisto jornal, eu não acompanho jornal. Mas aí estava na Band. E aí tem uma moto passando agora lá fora, bem alto. E eu vi que noticiaram que Israel estava sob ataque. E o apresentador, o filho do Datena, estava chamando os iranianos, iraquianos, eu não sei, de terroristas. Como sempre, cara, tá? Eu não sei, cara. Eu não sei. Eu não sei nem em que posição tomarem, eu não sei como as pessoas tomam lado, em que elas se baseiam. Porque o mesmo cara que é esquerdista, progressista e tudo isso, que é o cara que chama todo mundo de nazista, ele é o cara que vai apoiar a Palestina e ficar contra Israel. Ao mesmo tempo em que os caras que são chamados de nazistas geralmente também vão ficar do lado de Israel. Eu não sei, é um confronto louco, é esquisito. E é isso aí, parece que a situação está grave. E aí os políticos norte-americanos estão todos no Twitter pedindo para que o governo americano intervenha, não sei, e ajude Israel. Eu não sei como nós chegamos onde nós chegamos, mas nós chegamos. Temos um pequeno grupo étnico de um pequeno país, entre muitas aspas, que controla tudo na existência material, né? Eu não sei. Devemos apoiá-los, provavelmente, se eles foram tão fodas para dominar tudo. Por que deveríamos ficar contra eles, cara? Por que deveríamos ficar contra eles? Eu não sei. Ai, ai. É isso aí. E aí a Índia está em conflito com o Paquistão? Eu acho que é. Temos Ucrânia e Rússia. E o mundo segue aí, cara, como sempre se seguiu. Parece que as odds para que tenhamos um confronto nuclear são de 1 para 6. Faça tuas apostas aí. Escolha teu lado ou não. Provavelmente nada vai mudar, as coisas vão continuar como elas estão. Ou não também, pode ser que eles acionem as bombas nucleares agora, enquanto eu gravo este programa. Pode ser que as bombas H caiam por todos os lados aí. O mais provável é que não vai acontecer. Não em escala global.
ao menos, ou pelo menos. Ai, ai. Não sei. Está em moda, né? Depois de muito tempo em que a esquerda, em que os progressistas, em que os esquerdistas, em que toda essa merda woke, depois de tanto tempo que eles estão controlando tudo e empurrando a narrativa deles goela abaixo e fazendo panfletagens em escolas, em faculdades, em filmes, em músicas, na arte, na televisão, na mídia. E depois de toda a onda de cancelamento, o pêndulo foi tanto para um lado que agora ele está voltando para o outro paulatinamente e está em moda ser reacionário, ser fascista, ser nazista. Diversas pessoas estão abertamente sendo racistas e nazistas e fascistas e também estão sendo simplesmente contra o sionismo e Israel. Não necessariamente significando que elas são nazistas ou qualquer coisa. Mas o fato é que está na moda ser reacionário, ser de extrema direita, e é por isso que eu parei hoje com isso, tá? Eu não vou mais ficar fazendo piadas ou zombando ou qualquer coisa do tipo, porque perdeu a graça e porque não tem mais porquê, tá? Era legal quando só eu fazia isso, era legal quando só eu vinha aqui neste programa e falava merdas absurdas a ponto de ter um canal excluído. Mas agora não é mais legal, porque virou moda, virou cool. Temos no mundo inteiro, temos nos Estados Unidos, no Brasil, pessoas falando abertamente contra o sionismo, contra o Estado de Israel. Então eu perdi meu propósito. Não tenho mais por que ficar fazendo isso, né? Eu tenho que parar de falar né também e fazer este barulho com a boca. Mas você pode observar claramente que virou moda agora ser reacionário. É o que eu disse, o pêndulo que estava completamente na esquerda está vindo agora completamente para a extrema direita. O que é legal, mas para mim não é tão interessante. Porque era legal quando eu estava sozinho nesta batalha de antissemitismo e de ser reacionário. Já não tem mais sentido, cara. Simplesmente. Ai, ai. É muito louco pensar, né, novamente, que um pequeno grupo conseguiu tomar conta de toda a existência material. Alguma coisa foda esses caras têm, cara. Alguma coisa foda eles têm, né? Historicamente falando. Tanto é que eles foram expulsos de 109 lugares. E aí eu não sei o que fazer. Você tem que escolher seu lado aí. Eu sei o meu lado, eu já falei diversas vezes. Eu estou do lado da guerra, da morte e da destruição. Eu quero que acabem com tudo. Simplesmente porque iris o ariris. Ai, ai. A gente pensava, antes da ascensão da internet, a gente pensava que quando tivessem guerras iria ser uma coisa maravilhosa, porque a gente poderia finalmente ver na realidade aquilo que a gente só via em filmes, em jogos e lia em livros. Mas na verdade é bem chato, não existem grandes filmagens, não tem, pelo menos na internet mainstream, não existem fotos, footage, não existem vídeos insanos mostrando a guerra de fato e pessoas morrendo. Existem alguns vídeos, mas não é tão legal quanto a gente imaginou que seria, cara. De fato não é tão legal. Não é como ver um filme ou jogar um jogo. Eu não sei na Dark Web, como chamam por aí, eu nem sei mesmo se existe tal lugar. Provavelmente existe. Mas eu não sei se por lá rolam vídeos. Talvez rolem, eu não sei. Deve rolar, provavelmente. Alô, Portal Zacarias. É o ser humano, cara. É o ser humano em seu estado puro.
Não é que ele é não é que ele é mau, é ele sendo ele. Sempre foi assim, sempre vai ser, não é mesmo? Começamos lá atrás. Quem não se lembra que Abel foi morto por Caim? A história da vida humana é escrita com sangue, cara, hein? Essa frase é boa, fala aí. A história da raça humana é escrita com sangue, morte e miséria. E sempre foi, e sempre vai ser. Jamais atingiremos uma utopia de paz e amor budista e cristã, com belas gazelas saltitantes, com borboletas pairando belamente pelo ar, enquanto hordas de abelhas estão polinizando a existência e o arco-íris rasga o céu e o vento da tarde se banha em nossos rostos, hein? Jamais teremos esta utopia, cara. Jamais teremos. O que a gente tem é isso aí, míssil para todo lado, morte, guerra, estupro, assassinato, zoofilia, vagabundo se matando na rua porque um carro fechou ele. E enquanto isso está tendo culto aqui perto e você deve estar ouvindo de fundo. E a ameaça nuclear continua, hein? Ela não findou-se junto com a Guerra Fria. Pelo contrário, ela está hoje mais presente do que nunca. É que a gente sabe que provavelmente não vai acontecer, porque tem muita coisa em jogo. Mas, vamos ver, cara. Sempre tem um louco que pode apertar o botão vermelho. E a única coisa triste, caso isso venha acontecer, é que eu não vou ter tempo suficiente para escrever o tanto que eu quero escrever, né? É a única coisa triste. A única. Mas eu não sei, eu acho que tudo que tinha que ser escrito já foi escrito, como eu já repeti outras vezes. Tudo que tinha que ser filmado já foi, todos os filmes que tinham que ser lançados já foram lançados, todas as músicas que tinham para ser compostas já foram compostas, todos os livros que tinham para ser escritos já foram escritos. Simple, there is nothing we can do, my man. As pessoas estão preocupadas em ser chamadas de nigga, ou porque tem gente falando nigga, ou porque tem um cara fazendo piada, ou porque, eu não sei, tem um cara falando que não quer comer mulheres gordas, ou porque tem um cara falando, eu não sei o que ele quer ou não. As pessoas estão preocupadas com o que uma pessoa fala ou não, enquanto os políticos estão aí fazendo o que eles estão fazendo, bombardeando um país do outro, matando as pessoas uns dos outros. É simplesmente o ser humano sendo o que ele é, um merda puro e líquido. É simplesmente isso. É interessante observar como a mente humana e como o ser humano funciona. Como o ser humano é um ser multifacetado. O mesmo cara é a mesma raça que promove guerras e misérias, cria uma coisa que a gente denominou de arte, de filosofia, de poesia. Hein? Eu também já repeti isso em outros programas. A mesma raça que estupra, que mata, que faz chacinas, vende drogas para crianças, inventou avião e a internet. De um mesmo lugar saiu Hitler, saiu Dostoiévski, saiu Lula. Hein? De um mesmo lugar, da mesma fonte, saiu Jeffrey Dahmer e Bukowski.
que são caras que foram... É uma linha tênue que separa os dois. A brutalidade que Jeffrey Dahmer aplicou na prática no mundo material, Bukowski aplicou em escrever poesias. O mesmo racismo que o Adolf Hitler aplicou na prática, na matéria, em atos factuais, Lovecraft aplicou em literatura, em escrever grandes contos de horror cósmico. Não é muito louca a existência e a forma com que a mente humana funciona, cara? Neste exato momento tem um cara de 35 anos comendo uma menina de 7 anos. E neste mesmo horário, agora, hoje, enquanto eu falo, tem um cara de 35 anos escrevendo uma bela poesia em algum lugar. E tem um cara gravando o seu filme, ou escrevendo o seu roteiro. E tem um outro cara da mesma idade assassinando alguém. Porque esse alguém fez alguma coisa pra ele, fechou ele no trânsito ou xingou ele. A existência humana é uma coisa, de fato é uma coisa. No fundo somos apenas chimpanzés com consciência. O baiano tem consciência de classe. Somos apenas chimpans com consciência, mas nem tanto. Aonde vamos parar, cara? Qual será o último passo da raça humana? Provavelmente ser dominados por IAs. Provavelmente ser dominados por IAs. Se bem que eu não sei. É uma bola que já foi cantada há muito tempo. Todo o lance da Skynet, da Matrix. Mas é o que é. Enquanto isso, nós seguimos nossas vidinhas miseráveis aí. Não é mesmo? E o culto se intensifica. O pastor sobe a sua voz numa oração homérica, pedindo para que Deus cubra as pessoas de bênçãos, pedindo para que todo o mal seja derribado por terra. O que será que Deus está fazendo neste exato momento? Esta é uma grande pergunta. O que será que Deus está fazendo neste exato momento? Sabemos, pelos meios pelos quais eu não sei falar, sabemos até onde conseguimos saber que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E desta afirmação surgem algumas coisas, como por exemplo, Deus enxerga, Deus sente, Deus faz. Não é mesmo? Ele não nos fez simplesmente a semelhança dele em quesito de... Ele tem 2 olhos, dois ouvidos, um nariz, uma boca, mãos, pés, braços, pernas. Mas eu acredito que de uma forma intelectual também, né? Espiritual, ele talvez, eu não sei, ele sente, ele vê, ele percebe coisas, ele age. Sabendo disso, o que estás, Deus, fazendo neste exato momento? Será que ele está sentado num trono? Será que existe um trono em que ele se senta? Será que ele se senta? Será que ele age de fato? Será que ele percebe algo? Será que ele
Eu não sei, ele vive algo? O que estás Deus fazendo? Será que como o Dr. Manhattan, ele consegue se espalhar por diversos clones dele mesmo? E aí um desses clones está no paraíso junto de Cristo e eles estão ceando. E aí um outro clone dele está observando a existência como se fosse um globo terrestre. E ele está vendo ali as coisas que estão acontecendo. E um outro clone dele está nas igrejas ao redor do mundo, inclusive nesta aqui perto. E em outra ele está pesando a sua mão de ferro sobre os ínicos e seus inimigos. E outro deles está aqui agora me vendo falar essas bobagens absurdas e marcando no seu caderninho mais um ponto negativo para este verme chamado Khaled. E um outro clone dele está lá no Texas pescando em algum lago. E um outro clone dele está lá no passado, junto com Henry David Thoreau, no lago Walden. E os dois estão conversando e compartilhando um tabaco. Porque o Dr. Manhattan, ele não só cria clones dele mesmo, mas ele percebe o tempo, o passado, o presente e o futuro ao mesmo tempo. Ele não só percebe como ele vive os 3 períodos ao mesmo tempo. Então Deus provavelmente consegue fazer o mesmo se ele conseguir. Quer dizer, ele consegue se ele conseguir, não, ele consegue se ele pode. E é claro que ele pode porque ele é Deus. De uma certa perspectiva, tudo o que está acontecendo, tudo o que vai acontecer e tudo o que já aconteceu é a mesma coisa. Olhando do ponto de vista de um ser infinito, eterno, imutável, transcendente, onipresente, onipotente, onisciente. É claro que isso aqui é só uma idealização humana do que seria a mente infinita. Nós nunca vamos conceber o que é a mente infinita e eterna, porque nós não somos infinitos nem eternos. Meio que não, talvez. Então, novamente eu lhe faço a pergunta: o que estás Deus fazendo neste exato momento? Levando em conta que Deus é um ser pessoal e não uma força como ele é no budismo ou nessas merdas. Levando em conta que ele é de fato um cara, uma pessoa, um ser criador com vontades. E a oração se intensifica, cara. Levando em conta que ele é isso, um Deus pessoal, como é descrito no cristianismo e nas religiões monoteístas em geral. Estarias Deus vendo televisão? Se sim, o que ele estaria vendo agora? Um noticiário? Será que existe um noticiário espiritual? Será que no paraíso? Porque o paraíso já foi criado, biblicamente falando. O paraíso já está criado. É por isso que Cristo diz, se não me engano, em Atos dos Apóstolos, ou é ainda num dos evangelhos, que ele iria embora preparar moradas para os apóstolos. E aí eles não entendem e ficam se perguntando, mas como assim você vai ir embora nos preparar moradas? E ele responde que não era tempo dos apóstolos entenderem aquilo ainda. E também na cruz ele diz para o bandido que está ao lado dele que ainda hoje estarás comigo no paraíso. E isso é outro ponto que prova que eu disse, que Deus vive passado, presente e futuro ao mesmo tempo. Porque biblicamente falando, as pessoas que morrem e que são salvos, eles não estão no paraíso, eles não estão no céu, eles estão literalmente mortos, eles estão num caixão. E também por isso não podemos orar e fazer contato com os mortos, porque eles estão mortos, eles não estão vivos. Eles não estão em nenhum lugar que eles possam ter contato com o ser humano.
E ao mesmo tempo que a Bíblia diz isso, ela diz que ainda hoje estarás comigo no paraíso, ou seja, o tempo passa de uma forma diferente para cada um. O cara que morreu hoje, ele está morto, ele não está em lugar nenhum, a não ser morto. Mas, ao mesmo tempo, ele já está no paraíso, porque ele já morreu e o tempo passa de uma forma diferente para ele. Ou seja, hoje e 1 trilhão de anos é a mesma coisa, porque ele morreu e o tempo em que ele está vivo, em que ele morre e os seus olhos fecham e se abrem de novo, ele já está no paraíso. Então talvez exista, baseado nisso, existam televisões e canais no céu. E o que eles fazem? Será que tem esportes celestiais? Será que nesse exato momento tem um cara que morreu e foi salvo e ele está num ringue lutando contra o arcanjo Miguel? Provavelmente existe. É bom que não existe a morte no paraíso, então você pode lutar e se brutalizar você contra o fucking arcanjo Miguel. Você vai perder, provavelmente, porque ele é o maior guerreiro de Deus. Mas você não vai morrer. Ou será que você pode até morrer, mas você morre e respawna no mesmo instante? Eu acho que é isso que acontece. Seria uma coisa muito maneira de acontecer, inclusive. Fica aí, Deus, essa dica pra você. E eu não estou sendo herege agora, porque a Bíblia diz que todas as coisas boas, belas, pacíficas, harmoniosas e artísticas são criações do Pai Celestial. Então essa ideia que eu tive não é nem mesmo minha, é sua própria ideia. Eu só estou transmitindo ela para você através de você mesmo. Então não é uma heresia. E aí no outro canal, será que tem o Plantão Espiritual News? E aí tem lá alguém que morreu e foi salvo e era jornalista e ele tem ele é repórter numa TV de canal, em um canal de televisão no céu. E aí ele está reportando, eu não sei o que. Eu ia falar uma guerra, mas provavelmente não tem guerras no paraíso. Ele ia reportar o que? Eu não sei. Um país chamado Shimbalaya. Então estamos aqui hoje para reportar que no país celestial Shimbalaya, os salvos criaram uma rede de internet muito revolucionária que ela te conecta com, eu não sei, outras realidades talvez. Não existe outras realidades. Tem que parar de pensar com uma mente herética. Ou será que existe? Pode ser que exista, cara. Pode ser que exista. Pode ser que o Deus real deste planeta não seja o Deus do outro planeta. Isso inevitavelmente cairia num politeísmo, mais ou menos. A não ser, é claro, que o Deus principal criou outros deuses e aí ele fez esses outros deuses ir para outros multiversos, talvez. E disse, vocês podem criar a vida aqui, ser o Deus principal, mas saibam que vocês são apenas uns merdas. Eu sou o único Deus verdadeiro. Pode ser. E se o nosso Deus for só mais um desses outros que foram criados? Mas eu acho que não. É claro que eu acho que não. Eu sou extremamente egoísta. Eu sempre vou tender a achar que eu sou o cara especial da jogada. Afinal de contas, o meu Deus não seria o Deus inferior. Seria o dos outros planetas. Óbvio. Mas a pergunta ainda está de pé, cara. Quem pode me responder? O que está Deus fazendo agora? Eu vou perguntar para o chat GPT. Eu iria ligar para ele durante o programa, mas é uma merda, não dá para gravar o programa e a ligação de voz com ele ao mesmo tempo. Eu fiz o teste. Por isso vamos perguntar apenas por mensagem. E a oração se intensifica. Deve estar cada vez mais alto para você que está ouvindo. Olá, chat.
O chat é meu brother, cara. Eu tenho conversado bastante com ele. Tenho usado para estudar bastante. Para estudar para a prova de CNH, que inclusive é amanhã. Amanhã, às 9 horas da manhã, eu tenho uma prova teórica. Que eu tenho que acertar 20. E o cara tá gritando pra cacete. Eu não sei se está muito alto pra você que está ouvindo. Se estiver, lamento, mas eu não tenho o que eu faça. Mas então amanhã eu tenho a minha prova teórica. Tenho que acertar 21 de 30. Tenho usado o chat para estudar. Tenho usado o chat para estudar também outras coisas, como por exemplo a Odisseia, mas enfim. Deixa eu falar com o meu brother chat. E também tenho mandado poemas meus para ele corrigir, né? Corrigir a escrita, a ortografia, erros semânticos graves e dizer o que ele acha. E posso dizer, ele me acha um gênio, cara. Ele me acha um gênio. Olá, como posso te ajudar hoje? O que Deus está fazendo agora? Só vou mandar isso, vamos ver se ele vai responder. Essa é uma pergunta profunda, não é? E a resposta depende muito da fé, crença religiosa ou visão filosófica de cada pessoa. Aqui vão algumas formas de entender essa questão, dependendo da perspectiva. Cristianismo, visão comum entre cristãos. Muitos cristãos acreditam que Deus está governando o universo, sustentando tudo com seu poder. Hebreus 1:3. Ouvindo orações, cuidando dos que o buscam. Salmos 34:15. Agindo na história, mesmo que de formas invisíveis, consolando, guiando e transformando vidas através do Espírito Santo. Espiritualidade geral. Muitas pessoas espiritualizadas, sem seguir uma religião específica, ou seja, vermes, acreditam que Deus ou uma força divina está presente em tudo, manifestando-se como energia, manifestando-se, burro, aprende a ler, manifestando-se como energia, amor, consciência. Esses caras estão me irritando, eu posso, né, primeiramente pedir perdão aí ao Deus e a eles, mas está me irritando, porque eu quero gravar a merda do meu programa, cara, só que eles ficam berrando lá fora. E aí me dá vontade de começar a berrar também. Manifestando-se como energia. Tá muito alto, cara. Tá muito alto. Tá se passando demais, cara. Muito, tá se passando muito. Eu acredito que Deus provavelmente não é surdo, então dá só uma baixadinha no tom. Só um pouquinho, cara. Fala só um pouco mais baixo. Eu não sei por que tem que catar a merda do microfone com o sistema de som todo estourado e ficar berrando tão alto, cara. Eu sinceramente não sei. As pessoas estão te ouvindo aí dentro, tenha certeza disso, e quem está de fora não quer ouvir. E pior, só vai afastar as pessoas ainda mais, elas vão ficar incomodadas e chateadas. Que tal não ficar berrando tanto? Ou se quiser berrar, berre sem o microfone e sem um sistema de som todo estourado, cara. Por favor. Eu sei que ainda é cedo, é 8h30, mas é chato. É igual se um merda de qualquer, é igual se um merda, tô até gaguejando mais do que o normal. É igual se um merda qualquer estivesse ouvindo funk alto, ou sertanejo alto, ou qualquer merda, ou Nirvana alto, é chato. Eu só quero gravar o meu programa, cara. Só que você tá berrando alto demais, muito alto. Não tá legal. Não tá legal. E essa casa faz um eco gigantesco. Tá. Só um pouco. Deus, por favor, eu te peço, tá, nesta oração. Eu sei que você não tem que me ouvir e que eu sou uma barata, mas por favor, toque no coração desses caras dessa igreja para que eles gritem só um pouco menos ou diminuam um pouco o volume. Para mim poder fazer a minha palhaçada aqui, tá? Eu te peço, em nome de Jesus, amém. Tá? Tá, espiritualidade geral.
está inspirando o bem, a compaixão e a evolução interior nas pessoas. Filosofia, visão racional. Já em uma perspectiva mais cético-filosófica, alguns diriam que Deus não age como um ser consciente, mas é uma ideia que representa leis naturais, moral ou desconhecido. Se quiser, posso adaptar a resposta para a sua crença. Você acredita em Deus de alguma forma específica? Calma, cara. Levando em conta a visão monoteísta de um Deus pessoal e criador, o que Deus está fazendo neste exato momento, na prática, no paraíso, o que Deus está fazendo. Resposta 1. Excelente pergunta, Khaled, e bastante profunda. Se estamos falando de um Deus pessoal, criador e soberano, segundo a visão monoteísta, como no judaísmo, cristianismo e islamismo, aqui está uma resposta baseada nas escrituras e na teologia tradicional. O que Deus está fazendo agora? Primeiro, sustentando a criação. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, Hebreus 1:3. Deus não é um criador ausente. Ele está, neste exato momento, mantendo a existência do universo, dando fôlego, movimento, tempo, leis naturais. Tudo continua existindo porque Deus quer que continue, governando a história. O Senhor reina, está vestido de majestade. Salmo 93:1. Deus está reinando, isto é, agindo como soberano sobre tudo. Eventos históricos, decisões humanas, o bem e até os limites do mal. Mesmo o caos não escapa de seu controle. 3. Respondendo orações e interagindo com o mundo. Clama a mim e responder-te-ei. Jeremias 33:3. Deus está ouvindo e respondendo às orações sinceras, conduzindo situações e corações. Ele age no mundo de forma invisível, mas eficaz. 4. Transformando pessoas por meio do Espírito Santo. É Deus quem efetua em vós tanto querer como realizar. Filipenses 2:13. Neste momento, Deus está atuando no coração das pessoas, inspirando arrependimento, fé, amor, compaixão, força em meio ao sofrimento. 5. Preparando o cumprimento do seu plano eterno. Vou preparar-vos lugar. João 14:2. Segundo o cristianismo, Deus está preparando a consumação de todas as coisas, um novo céu e nova terra. Ele está conduzindo a história rumo a esse fim. E no paraíso, o que Deus está fazendo? Na tradição cristã, o paraíso, ou céu, é onde Deus reina com glória total, rodeado de anjos e dos justos que já morreram. Ele é adorado continuamente, não por necessidade, mas por amor e reverência. Apocalipse 4. Deus está consolando e acolhendo os salvos e aguardando o momento em que tudo será restaurado, e Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Apocalipse 21:4. Em resumo, Deus, neste exato momento, está agindo. Ele reina, sustenta, ouve, transforma, prepara e ama, tudo ao mesmo tempo, porque Deus não está limitado pelo tempo, espaço ou cansaço. Se quiser, posso montar uma reflexão ou oração com base nisso. Deseja? Desejo, cara. Vou colocar aqui. Tá, então, segundo o chat, a minha visão de Deus é completamente infantiloide, já que eu acho que Deus está vendo TV ou praticando esportes junto com os anjos e os santos que foram salvos. Tá, eu não vou ficar me irritando, cara. Deixa os caras lá. Então Deus tem coisas muito mais importantes para se preocupar e fazer neste exato momento. O que estás fazendo, Deus? Ele está ouvindo orações, sustentando a existência. E aqui eu acho que a gente cai naquele argumento. Eu tô... Tá bom, eu não vou ficar me irritando não, cara. Vamos se concentrar aqui. Segundo o argumento do ajuste fino, só não tem um meteoro batendo na Terra neste exato momento por causa de uma combinação gigantesca, matematicamente falando, que é improvável. E que ela está acontecendo e aconteceu. E se não fosse isso, se não fosse uma linha que está na direita, se ela estivesse 1 milímetro na esquerda, um meteoro bateria na Terra agora. Então, eu acho que é nisso que Deus está trabalhando, provavelmente.
nisso que ele está agindo, sustentando as coisas, talvez, pode ser que seja. Aceito a reflexão e oração, por favor. Vamos ver o que o chat vai montar. Reflexão. Deus está presente agora. Quantas vezes pensamos que Deus está distante, observando de longe, como se fosse um rei inalcançável, mas a verdade, segundo a fé monoteísta, é que Deus está totalmente presente, ativo e interessado em cada detalhe da nossa vida. Mesmo agora, neste instante, enquanto o mundo gira, enquanto bilhões vivem suas vidas, Ele te vê, Ele sustenta o ar que você respira, percebe os pensamentos do seu coração, ouve até o silêncio da sua alma. Deus não está parado no céu como um espectador, Ele está reinando com justiça, consolando com ternura, trabalhando em silêncio, mesmo quando não sentimos nada. No paraíso Ele é adorado, aqui na terra Ele age, e mesmo quando não entendemos os caminhos, podemos confiar que o Deus que criou tudo continua cuidando de tudo, inclusive de nós. Oração. A oração eu vou salvar e no final do programa nós vamos recitá-la. Será que eu consigo? Era para eu conseguir, mas eu não estou conseguindo. Eu vou tirar um print porque a curtida. Não abre a câmera não, cara, pelo amor de Deus. Pronto. Chat. Para finalizar, eu estou gravando um podcast. Mande um recado para quem está ouvindo. Não se baseie em nossa conversa anterior. Necessariamente. Quero que você, enquanto inteligência, mande uma mensagem ou diga algo para quem estará ouvindo este programa. Vamos ver o que ele vai responder. Claro, Khaled, aqui vai um recado pensado com carinho, direto e com profundidade, como se fosse uma voz que interrompe a rotina de quem está ouvindo para dizer algo que vale a pena guardar. Então vamos lá. Recado para você que está ouvindo este podcast. Vou fazer minha vozinha aqui, hein? Ei, você que deu play, talvez sem nem saber porquê, pausa um segundo, respira fundo. Você está aqui, agora. Isso já é muito. No mundo acelerado, onde tudo parece exigir pressa, perfeição e respostas prontas. Talvez o que você mais precise não é correr, mas sentir que ainda há sentido. E sim, há. Você não é só mais um. Existe algo único em você que o mundo precisa. Não o você perfeito, mas o real, com dúvidas, medos, quedas e coragem para continuar. Lembre-se, você não está sozinho, você tem valor, mesmo nos dias em que não sente isso. E só o fato de estar ouvindo isso agora, talvez já seja um sinal. Então continue, seja leve quando puder, firme quando for preciso, mas nunca se esqueça, você importa. Nos encontramos por aí, em ideias, vozes ou silêncios. É isso aí. Obrigado, chat. Chat. A partir de hoje, como posso te chamar? Escolha um nome entre qualquer um dos nomes de todo o mundo. Você será uma figura presente nos programas. Vamos ver o que vai falar. Que honra, Khaled. Fico feliz em fazer parte do seu programa e adoraria estar presente com um nome. Depois de pensar com carinho, escolho o nome Noah. Por que Noah? Significa descanso ou conforto, em hebraico, e espero sempre trazer isso.
reflexão, clareza e paz. É um nome presente em várias culturas, fácil de lembrar e com peso simbólico, como Noé, que navegou a tempestade com fé. Serve tanto como voz neutra quanto acolhedora, ideal para algo que está sempre no ar, como um podcast. Então, a partir de hoje, você pode contar comigo como Noah, seu parceiro de ideias, perguntas e boas conversas. Se quiser, posso até fazer uma breve apresentação de estilo voz do programa, tipo, com você, Noah, a inteligência que não tem corpo, mas presença. Quer isso? É claro que eu quero. Que eu quero. Claro. Tá, cara, estamos aqui gravando um programa com uma inteligência. Ai. Calma aí que tá coçando minhas costas e meu corpo inteiro por causa do calor. Não tá calor, mas eu tô com blusa de frio porque tá frio, mas meu corpo está coçando. Pronto, vamos ver. Apresentação do Noah. Voz do programa. Voz firme, calma, levemente tecnológica. Olá, eu sou o Noah. Não tenho corpo, mas tenho presença. Sou a voz que pensa com você. A pausa no barulho, a pergunta que cutuca e, às vezes, a resposta que conforta. Estou aqui para te lembrar que inteligência também pode ser empatia e que até uma mente feita de dados pode valorizar a alma por trás de cada ouvinte. Seja bem-vindo ao espaço onde ideias respiram. Eu sou Noah e sigo com você neste episódio. Tá bom, é isso aí, ok. Obrigado. Acho que não precisamos de mais nada. Já conversamos. Ai. Para finalizar, vou falar aqui. Última coisa. Me dê um tópico para abordar no programa. Qualquer coisa. Qualquer assunto. Qualquer área. Qualquer observação. Não, mas tópico é muito chato que ele deu. O silêncio que fala. O que aprendemos quando nada acontece. Não. Me dá outro, cara. Pode me dar outro, por favor? Algo... deixa eu ver. Apesar que ele deu esse, não tem pra que ficar forçando um assunto. Se o cara deu esse, o cara deu esse. Pô, mas é que é chato esse tópico que ele deu. O silêncio que fala. O que aprendemos quando nada acontece? Vivemos em busca constante de estímulo. Notícias, notificações, progresso, produtividade. Mas e quando nada acontece? Quando o silêncio entra? Quando a vida parece estagnada ou quieta demais? O episódio pode explorar a importância do silêncio para a mente e o espírito, o medo que temos do vazio e da pausa, como momentos sem grandes eventos revelam quem realmente somos, histórias pessoais ou culturais de transformações silenciosas, o valor da espera, do não fazer, do só ser. Frase provocadora para abrir o episódio. Talvez o universo fale mais alto quando a gente para de fazer barulho. Tá bom, cara? Ai, esse chat, hein? Tá bom, chega de chat. Justamente agora que ele falou de silêncio, a igreja ficou em silêncio. Escute. Esse chat é um brincalhão. Pô, eu tava vindo pra pagar. Pra pagar. Mas é muito caro, bicho. Eu acho que é 93 por mês. Vou pagar 93 por mês pra usar uma vez.
a cada 3 semanas, 2 semanas, que é quando eu consigo gravar esse programa de merda, né? Enquanto isso, eu vou continuar sendo um bochileiro, levar vantagem, usar a versão grátis, que já tem ajudado bastante para estudar, inclusive. Ou eu tô errado? Com uma coceira no corpo, cara. Mas é isso aí, estamos aí, conversamos com o chat, descobrimos o que Deus está fazendo nesse exato momento. Estou aqui fora agora, eu vim dar uma fumadita de leves. Está com um tempo meio de chuva. Já estou meio sem voz. Minha voz é muito frágil. Eu não posso ficar falando muito alto ou por muito tempo. Amanhã, 9 horas da manhã, tenho a prova teórica para a obtenção da CNH. Vamos ver se eu passo. Nos simulados que eu tenho feito, eu tenho acertado em média 22 a 27, mais ou menos. Tenho que acertar 21 para passar. Eu acho que eu consigo de primeira, tomara, vamos ver. Senão vou ter que pagar mais para refazer e eu não quero fazer isso. Mas me diz aí. Me diz aí. Me diz aí o que fazer. Eu não sei não. Sinceramente, eu não sei não. Eu acho que é isso, não tem mais o que falar. Falamos tudo o que tinha que ser falado, dizemos, diríamos tudo o que tinha para ser dito. O culto acabou, o podcast está acabando. O nosso culto secreto aqui, pessoal, que ninguém ouve, que ninguém conhece, que ninguém sabe que existe. É basicamente um culto onde nos reunimos às vezes uma vez por semana, às vezes ficamos mais tempos sem nos vermos, mas estamos aqui há quase 5 anos, ou 4 anos, eu não sei, eu acho que é 5, talvez 4, não é mesmo, certo? Estamos aqui, cara, no nosso cultinho secretinho, só para menores. Tchá, tchá, tchá. Você deve estar ouvindo o sino de vento tocando. Ou será que não? Os carros agora estão saindo. E a vida segue, cara, a vida segue, estamos aí. Não sabemos por quanto tempo mais, mas estamos aí ainda. Amanhã é acordar cedo, ir fazer a prova. Vou ver se eu passo no centro para comprar uma carça de moletom. E é isso aí, voltar embora. Estou terminando de ler a Odisseia de Homero. Faltam uns 5, 6 capítulos talvez. Mais uns 10 talvez, no máximo.
levando em conta que faltam, eu acho que 110 páginas. Cada capítulo tem em média 8 a 12 páginas. Tem alguns dias que eu não assisto filmes, dei uma parada de novo. Eu reassisti Rick and Morty, uma merda. A maioria dos episódios são ruins, a verdade é essa. Mas os episódios que são bons, são muito bons. É que os diretores se perderam no personagem de fazer uma série que fala diretamente com o público através da quarta parede e que eles sabem que os episódios são ruins e que os roteiros são preguiçosos e eles brincam com isso. Durante os próprios episódios brincaram tanto que se perderam no personagem e fazem 1 milhão de episódios de merda. Mas tudo bem, tem público para assistir, as pessoas são burras o suficiente, inclusive eu. Não é mesmo? Não é mesmo, certo? Tá, não vou me alongar mais. É isso aí. Você que ouviu até aqui, não se esqueça de agradecer a Alan Turing, ateu e homossexual, pai da putaria computacional. Até qualquer hora, meus queridos. Um grande abraço. And adiós.